Olá, bem-vindos! Mais uma aula Paraná. Isso, matemática. Professor Neckel, professor Wagner Neckel. Primeira série, nós vamos falar um pouco mais de função modular, só que agora com a função quadrática. Isso, nós vamos falar de como estudar essa função modular, principalmente a sua representação gráfica, quando essa função quadrática, função do segundo grau, tem uma expressão de equação de segundo grau dentro do meu módulo, certo? Mas antes, olha só, não esqueça, nós estamos na TV aberta e se você está acompanhando as aulas pela TV aberta e está fazendo as atividades aqui com o professor, com todos os professores, você vai entrar em contato com a escola para entregar essas atividades. Nós também estamos pelo YouTube, isso lá no canal Aula Paraná, você tem acesso a todas as aulas, certo? Também não deixe de acessar o nosso aplicativo Aula Paraná, lá você consegue compartilhar suas ideias com seus amigos, conversar com seus professores. De lá você já tem acesso ao próprio Classroom, que é a nossa sala do Google. Isso, aqui você, na sala do Google, você tem acesso ao link para registrar a sua presença e também o link para resolver as atividades, certo? Vamos lá, lembrar um pouquinho da nossa última aula. Nós falamos da definição algébrica, sobre o estudo do módulo, a função modular em si, mas acho que é importante a gente retratar e voltar um pouquinho aqui e lembrar você nessa aula. O que é a função modular? Função é uma lei, uma regra que associa dois conjuntos, né? Primeiro conjunto de domínio, um segundo conjunto de contradomínio. Mas função modular é uma função que apresenta um módulo na sua lei de formação. E quando a função tem um módulo na sua lei de formação, significa que toda a imagem esperada é sempre um valor maior ou igual a zero. É assim que a gente analisa o que está entre módulo, né? O que está dentro do módulo. Se espera que o resultado seja sempre positivo, ou melhor, não negativo, né? Porque também pode ser zero. Ok, definição algébrica então. Nosso módulo de x é o valor x, se esse valor for maior ou igual a zero. Ou seja, a própria resposta que está dentro do módulo. Se esse x é menor que zero, um valor negativo, nós respondemos o módulo com o valor oposto do que está no módulo. Essa é a definição algébrica. Pensando nessa definição algébrica, você vai responder essa atividade. Olha só a dica. Sempre observe o que está dentro do módulo, se aquele valor que está dentro do módulo é positivo ou negativo. Se o que está dentro do módulo é positivo, você repete a mesma expressão, o mesmo resultado. Se o que está dentro do módulo é negativo, é menor que zero, então você responde com o sinal oposto de tudo que está dentro do módulo. Ok? Uns minutinhos para você responder letra A, B e C. Lembra, letra A, 8 menos 2x, considerando o x maior que 4. Pensa lá. Se ele for maior que 4, o que acontece aqui dentro do módulo? 3 menos raiz de 2, qual é a resposta esperada? E se x é menor que 10, qual é o resultado de 2 vezes módulo de x menos 10 sobre x menos 10? Uns minutinhos para você responder e a gente já volta aqui com a solução.
Muito bem. Observou cada um dos módulos? Vamos para a tela? No item A, muita atenção, olha só. No item A, 8 menos 2 vezes x, para o x, considerando o x maior que 4. Então vamos pensar assim, um x maior que 4, qualquer um. Vamos logo no 5. Se x for 5, 2 vezes 5 são 10. E 8 menos 10 dá menos 2. Opa, me parece que todo e qualquer x, para todo e qualquer x maior que 4, o resultado desse módulo vai ser sempre negativo. Então, ao responder esse item, eu vou escrever a resposta desse módulo com o sinal inverso, ou seja, o oposto do que está dentro do módulo. Então, vai ser o resultado menos 8 mais 2x, porque gente, olha só, eu preciso manter o resultado do módulo sempre positivo, maior ou igual a zero. Então, se ele está me apresentando uma expressão que dá um resultado negativo, dependendo do valor de x que eu escolho, eu tenho que responder a expressão contrária a essa, ou seja, a expressão oposta a essa. E uma expressão oposta que eu tenho é só uma expressão com sinais contrários. Basicamente isso. Por isso que a resposta aqui vai ser 2x menos 8, a resposta desse módulo. No item B, eu tenho 3 menos raiz de 2. Bem, raiz de 2 é um pouco maior que 1. Então, 3 menos raiz de 2 não vai dar um valor negativo, vai dar um valor positivo. Então, eu continuo com a mesma expressão, 3 menos raiz de 2 como resposta desse módulo. Na letra C, se x é menor que 10, qual é o valor dessa expressão 2 vezes o módulo desse x menos 10 dividido por x menos 10? Lembra, eu preciso olhar dentro do módulo e observar, para valores de x menor que 10, certeza absoluta que esse módulo, o que está dentro do módulo, sempre vai ser negativo. Certeza absoluta. Por quê, professor? Ora, pegue qualquer valor de x menor que 10. Vou pegar um 9. 9 menos 10 vai dar menos 1. Pegar um outro menor ainda, 8. 8 menos 10 vai dar menos 2. Eu tenho que garantir que esse resultado seja positivo, então eu mudo o sinal de toda a expressão que está dentro do módulo. Né? Pego o oposto do que está dentro do módulo. O oposto de x menos 10 é menos x mais 10. Mas nós vamos resolver isso de uma forma diferente. Vem comigo aqui no quadro, olha só. Nós vamos resolver de uma forma diferente. Ali eu tenho 2 módulo de x menos 10 dividido por x menos 10. Considerando que o valor de x tem que ser menor que 10, aqui eu sempre vou ter aqui um valor menor que 0. Sempre vou ter aqui um valor negativo na expressão x menos 10. Considerando que o que está no módulo é menor que 0, então a resposta do módulo é o oposto do que está dentro do módulo. Então, a gente escreve dessa forma. Vamos deixar o 2 aqui multiplicando, para não... Multiplicando. Aí vamos colocar aqui, ó, menos o x menos 10. Só para deixar mais didático. Ó. Menos o x menos 10, ou seja, o oposto. Quando eu simplifico x menos 10 com x menos 10, eu obtenho o valor 1. E aí, 2 vezes menos 1, resultado, menos 2. Então, a grande sacada é essa. Ó. Você pega, se o que está dentro do módulo vai ser negativo, então a resposta é o oposto do que está dentro do módulo. Simples assim. Por isso que aparece esse menos 1. Porque aí, quando você simplifica, dá 1. E menos 1 vezes o 2, que está multiplicando aqui, resultado, menos 2. Vamos observar aqui na tela as respostas? Olha só. Na tela, respostas dos 3 itens. Uma atenção aqui do item A, gente. Eu tenho certeza que isso é negativo, que é menor que 0. Então, eu escrevo a resposta o oposto do que está no módulo. O oposto de 8 menos 2x é o 2x menos 8. Troca o sinal de todos os termos. Muito bem. Função modular tem a mesma regra da definição algébrica. Né? Se função de u, esse u representando qualquer número ou qualquer expressão,
E basicamente nós vamos estudar a expressão hoje na sua função, no seu modelo quadrático, né? Se u é maior que zero, mantém a mesma resposta do módulo. Se u é menor que zero, a gente escreve a resposta com o oposto dos termos. Bem, gráfico de função. Nós já vimos na aula anterior, mas vale aqui a gente reforçar que ao representar um módulo negativo, o gráfico para na intersecção com o eixo x, ou com o eixo das abscissas, e volta fazer o sentido ascendente, ou seja, encosta e volta. Ou nós vamos ter que estudar agora de novo o gráfico da função quadrática e verificar que parte do gráfico está abaixo do eixo x para replicar acima do eixo x. Isso porque tudo que fica abaixo tem valor negativo e os módulos negativos sempre tornam valores positivos. Olha só, esse gráfico mostra uma parábola, gente. Essa parábola seria com cavidade voltada para cima, interceptando aí x em 0 e 2, e com essa parte da parábola abaixo do eixo x. Mas como a gente está tratando de função modular, essa parte de baixo vai estar acima do eixo, porque todo valor negativo o módulo torna positivo. Bem, pensando nisso, lembra, olha só, hein? Nós já estudamos aqui no primeiro ano função quadrática, função do segundo grau, a gente aprendeu tudo sobre elas, sobre achar as raízes, achar o vértice, o ponto de máximo mínimo, encontrar, montar o gráfico, né? Olhar, interpretar a intersecção com o x e com o y. Então, você vai montar o gráfico dessa parábola, como está no exercício, vai ter uns minutinhos para isso. F de x, 2x ao quadrado menos 4x. Se você não lembra alguma coisa, volta nas aulas anteriores. No canal do YouTube tem todas as aulas. Você volta na aula de função quadrática, lembra como se faz o gráfico, tá? Por favor, não esquece. Então, resolve 2x² menos 4x como função do segundo grau, monta o seu gráfico e depois, tudo que é imagem, parte da parábola que está abaixo do eixo x, você só replica acima do eixo x. A gente está trabalhando com função modular. Valeu? Uns minutinhos e a gente volta com a solução aqui na tela.
módulo de 2x² menos 4x. Vamos para o quadro para analisar essa função? Olha só, a função dada, f de x igual módulo de 2x² menos 4x. Como nós estamos tratando função modular, e aqui o domínio dessa função é qualquer valor real, existem dois momentos. Tem valores de x aqui que vão dar um resultado de imagem, um resultado positivo. Tem outros valores de x que vão trazer um valor negativo de imagem. Claro, o que está entre módulo ainda, né? Se você pensar só no 2x² menos 4x. Então eu preciso observar em dois momentos o que está entre módulo. O primeiro deles é no 2x² menos 4x maior ou igual a zero. E um outro momento no 2x² menos 4x, quando ele é menor que zero. Quando eu tenho certeza que o que está entre módulo é maior ou igual a zero, eu tenho a mesma expressão como função. Ou seja, uma funçãozinha aqui, f de x, vamos usar outra letra só para diferenciar. Uma funçãozinha aqui dessa, g de x, a própria resposta, 2x² menos 4x. Quando eu tenho certeza que o que está dentro do módulo, dependendo do valor de x que eu vou substituir, dá um valor negativo, eu preciso ter uma resposta com o sinal oposto do que está no módulo. Isso é na definição algébrica, né, do módulo. Então, eu tenho uma função aqui, h de x, por exemplo, com o contrário do 2x² menos 4x. Por que isso, professor? Lembra, definição algébrica de módulo. Quando o que está dentro do módulo é positivo, mantém a mesma resposta. Quando o que está dentro do módulo se espera um valor negativo, então eu preciso ter o valor oposto do que está dentro do módulo. O que é oposto? É sinal contrário. Então, o sinal contrário, gente, olha só, distributiva do sinalzinho de menos aqui, eu vou ter uma expressão ali, uma função h de x, com o valor menos 2x² mais 4x. Analisando as duas funções, 2x² menos 4x, essa aqui é uma função do segundo grau, parábola voltada para cima, né? Duas raízes aqui, se nós vamos pensar nas raízes, vamos resolver por soma e produto rapidinho. Aqui 2x² menos 4x, nós estamos olhando o valor do A, que é o 2, o valor do B, que é o 4, menos 4, e o valor do C, que é o 0. Por soma e produto, a soma tem que dar menos B sobre A, e o produto tem que dar o valor de C. Para o produto ser o valor de C, que é 0, eu preciso encontrar aqui o x' e o x duas linhas. Quais são os dois valores que somados dão menos 4 por 2 de sinal oposto? 4 dividido por 2 dá 2, menos com menos dá mais. Somados dão 2 e multiplicados dão 0. Quais são os dois valores de raízes? A gente já estudou isso de soma e produto, né? Os dois valores que somados são 2 e multiplicados dão 0. É o próprio 0 e 2. Somados são 2 e multiplicados são 0. Então, as raízes desta função e também as raízes desta função são 0 e 2. Uma é com cavidade voltada para cima, passando em 0 e 2. A outra é com cavidade voltada para baixo, passando em 0 e 2. Nossa, professor, mas por que duas funções quadráticas numa única função modular? Porque a gente tem que avaliar para que valores de x menores que 0, entre 0 e 2, o que acontece com a nossa parábola, para valores de x maiores que 2, o que acontece com a minha parábola. Então, quando você faz o desenho do gráfico e você interpreta esses dois momentos diferentes da solução da função modular, você percebe que essa parte estudada do módulo, a gente vai ter que replicar parte da parábola como imagem sempre positiva. Olha só, vamos colocar na tela os gráficos. Eu já deixei prontos os gráficos na tela. Então, olha só, a primeira
A parte positiva, que a gente entende que é positivo do módulo, gera o primeiro gráfico. Função quadrática, com cavidade voltada para cima, passando em 0 e 2. O segundo gráfico mostra quando o que está dentro do módulo nos dá um valor negativo. Que aí, o oposto de tudo que está dentro do módulo, gera uma função quadrática com esse termo negativo, como o professor explicou agora no quadro. Então, com esse termo negativo, a parábola vai ser voltada para baixo, passando em 0 e 2. Aí você olha os dois gráficos. A intersecção desses dois gráficos vai gerar o gráfico da função modular, respeitando sempre valores de resposta positivos, né? Maior ou igual a 0. Então, a parábola, olha só, a parábola vem decrescente, toca o eixo x em 0, e aí ela não tem valor negativo de imagem. Então, a gente faz de forma simétrica, desenha essa parábola acima do eixo x. Essa parte da parábola entre 0 e 1, entre 0 e 2, fica desenhada acima como está desenhada no segundo gráfico. Então, olha só, a parábola vem, toca o 0, volta, um espelho, né? Uma simetria fantástica assim, do que estava abaixo do eixo passa a ser acima do eixo x. Aí ela crescente novamente, atinge um valor ali de máximo, retorna em 2 e continua novamente crescente a partir de 2. Ou seja, a imagem aqui é todo e qualquer valor de y a partir do 0 até mais infinito. Ou seja, valores de y maior ou igual a 0. Função modular, avaliando ela dentro de uma função quadrática, olha só. Então, você precisa observar, primeiro, faz o gráfico da função quadrática. Primeira coisa, dica aqui para você não errar um exercício desse. Faz o gráfico da função quadrática. O que está dentro do módulo igual a 0 e faz o gráfico. Depois você avalia o que está abaixo do eixo x, você replica acima do eixo x. Ok? Pensando nisso, você tem uns minutinhos para resolver esse exercício. Fazer o esboço gráfico da função módulo de x² menos 6x mais 5 e escrever o seu domínio imagem. Lembra, você pode resolver x² menos 6x mais 5, pode resolver por soma produto, por Bhaskara. Encontra as raízes, desenha o gráfico da função e depois faz a análise do módulo dessa função. Ok? Uns minutinhos a gente já volta com a solução.
Para fazer o gráfico da função modular, tem que estudar a função, o gráfico da função que está descrita. Pode estudar até o gráfico da função dada sem um módulo. Gráfico de x quadrado menos 6x mais 5. Se você igualar a zero, encontrar os coeficientes, resolver por básico, você vai encontrar duas raízes reais e diferentes. Se fizer por soma e produto também, vai encontrar duas raízes reais e diferentes, que são 1 e 5. Por soma e produto, se você resolveu por soma e produto, lembrando, a soma tem que dar menos b sobre a, menos o coeficiente b sobre o coeficiente a. No caso, como a é 1, é só dar o resultado de menos b, que é o próprio 6. E o produto dá 5. Então, realmente, 1 e 5 somados dão 6 e multiplicados dão 5. Nossas raízes, 1 e 5. Se você fez o gráfico dessa função sem observar nada do módulo, você encontrou uma parábola com cavidade voltada para cima, que intercepta o eixo x em 1 e 5, que são as raízes, e toca o eixo y em 5, que é o termo independente. Você fez o desenho da parábola, com cavidade voltada para baixo, para cima, né? Com ponto de mínimo aqui e subiu novamente. Ok, mas nós estamos trabalhando de função modular. Então, toda a parte negativa da parábola, a gente replica acima do eixo x de forma simétrica. Por isso que ela vem, toca o 1 no eixo, volta para cima, né? Volta de forma ascendente, toca o eixo, o valor 5 em x e volta novamente a crescer, certo? Então essa é o nosso resultado gráfico. Lembrando, o domínio são todos os reais, o x assume qualquer valor real, mas a nossa imagem aqui é sempre um valor maior ou igual a zero. Mais um exercício para a gente finalizar a aula. Olha só, função x² menos 5x mais 6. Elabora o gráfico dessa função, escreve o domínio imagem e a gente já volta com a solução.
função x² menos 5x mais 6. A soma, por soma e produto, acho que você resolveu por soma e produto dessa raiz também, né? A soma ser 5 e o produto ser 6. Soma 5, produto 6, a gente está falando das raízes 2 e 3, não é isso? Olha só. 2 e 3. Com cavidade voltada para cima, toca o eixo y em 6, que é o termo independente, toca x em 2 e 3, e teria um ponto de mínimo aqui. Mas como a gente está falando de função modular, o professor até utilizou o GeoGebra novamente para mostrar essa função aqui na tela para vocês. Sempre que possível, use o GeoGebra, digita a função, ele já monta o gráfico, isso é importante para você fazer a interpretação. Olha só, por mais que ela seja com a velocidade para cima, toda aquela parte do módulo seja positivo, entre 2 e 3 a imagem é negativa sem o módulo. Então eu preciso replicar, né, fazer de forma simétrica esse valor escrito acima do eixo x. Né? Então, toda essa parte da parábola entre 2 e 3, que tinha imagem negativa sem o módulo, como é função modular, a gente, de forma simétrica, desenha o gráfico acima do eixo x, novamente dizendo, né, todo e qualquer valor que dentro do módulo é negativo, a gente responde o oposto, então vira positivo. Ok? Então, aqui, de novo, todo o domínio são os reais, x assume qualquer valor real, e a imagem valor maior ou igual a 0. Ok? É 0 em 2 e 3, para x igual a 2 e x igual a 3, para todo e outro qualquer valor de x diferente de 2 e 3, a imagem é maior do que 0. Ok? Olha só, hoje eu trouxe uma curiosidade, falando aqui de uma função de reais em reais dada pela função seno de x. Você já deve ter ouvido falar sobre o seno, cosseno, tangente, a trigonometria do triângulo retângulo, né? Trigonometria no triângulo retângulo. Seno, cosseno, tangente, mas aqui é a função seno. Dentro do domínio do conjunto dos números reais do valor de x, olha só como é que fica a função modular do seno de x. A senoide, ela ficaria assim, ó, oscilando, ó, fazendo esse movimento de onda. Mas como eu estou falando de função modular, ela só aceita valores positivos. Então ela fica quicando desse jeito aqui, olha só. Vem, toca o eixo, toca o eixo, toca o eixo novamente. Então não tem valor de imagem negativo. Curiosidade, função seno. Você vai aprender função seno na sequência ainda nos outros anos. Olha só, valor numérico, lei de formação, definição algébrica, função modular. Essa foi a nossa aula de hoje. Não deixe de revisitar os conceitos, se sempre que perdeu algo, olha de novo as nossas aulas que estão todas disponíveis no YouTube. Beleza? Fiquem bem, não deixe de registrar sua presença lá no Classroom. Grande abraço, fiquem bem.